Existe uma frase no mundo dos negócios que é muito utilizada em PMI, IT, ITIL, COBIT, enfim. E essa frase, eu acho que ela se aplica muito dentro do esporte. E a frase diz mais ou menos o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de resultados e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para chegar e alcançar esse objetivo. Então, vamos nessa! Uma das grandes sacadas que eu acho que existe hoje dentro do ciclismo é a quantidade de ferramentas que tu pode utilizar para estar gerenciando os teus resultados. Tem ferramenta paga, tem ferramenta grátis, tem ferramenta que é fácil de usar, fácil de entender, tem ferramenta que é complexa e tem ferramenta que tu vai precisar de ajuda profissional para poder entender e para poder tocar o teu acompanhamento. Para mim, desde o início, desde quando eu comecei a pedalar, gerenciar o resultado para mim foi uma coisa muito importante. Gerenciando o meu resultado, eu sabia em qual segmento eu passei a andar mais rápido, qual segmento, qual subida eu comecei a fazer mais rápido. Comecei a competir os resultados com os meus colegas, os meus amigos que andavam comigo. E depois de muita leitura, eu comecei a entender melhor o que significava fitness, fadiga e forma. É muito importante saber também quando tu precisa parar, para não cometer exageros e acabar trazendo problemas futuros como lesões, enfim. Então hoje nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre isso. Um breve resumo sobre o que eu uso para controlar, quais são os indicadores que eu utilizo para determinar o meu treinamento, o meu nível de fitness e todas as questões que influenciam diretamente a minha performance. Acabei de fazer um treino de limiar, de threshold, utilizando o Zwift, e eu utilizei um plano de treinamento que eu elaborei. Na verdade não fui eu que elaborei, foi a página, que é o Today's Plan. Today's Plan também é uma ferramenta que você pode utilizar para gerenciar os seus resultados, mas daqui a pouquinho eu mostro. Para que o teu gerenciamento seja um pouco mais efetivo, um pouco não, eu diria bastante efetivo, eu acredito que tenha um item que seja essencial e eu acho que é básico. Te esforça, se tu não tem, te esforça e investe em um monitor cardíaco. As ferramentas de gerenciamento, elas utilizam muitos dados da tua frequência cardíaca para determinar qual foi a intensidade do teu treino e o quão fadigado tu tá. Então é extremamente importante tu ter pelo menos
um monitor cardíaco para te ajudar nessa função. Porque se na verdade sem um monitor cardíaco, nem se tu quiser pagar uma ferramenta para poder acompanhar, tu não vai ter um resultado muito grande, não vai ter uma eficácia muito grande também, porque serão só apenas números subjetivos e que não vão te trazer uma informação fidedigna sobre o teu progresso. Acredito que hoje a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro para ter um certo tipo de gerenciamento e também aliado ao social seja o Strava. Bom, eu acabei de abrir o Strava aqui. Esse aqui foi o pedal que eu acabei de fazer, tá? Pedal de limiar que eu acabei de fazer no Zwift. E nele aqui em análise a gente consegue fazer o acompanhamento, né, de como foi a velocidade, potência, frequência cardíaca, cadência, segmentos. Então, ele te traz dados de zona, né, de frequência cardíaca, curva de potência, caso você esteja utilizando um power meter, enfim, várias informações que tu pode utilizar e comparar com resultados anteriores. E além da perspectiva social que o Strava traz e da perspectiva de acompanhamento dos teus resultados, para quem tem o recurso de Strava Premium, ou seja, para quem paga o Strava, como eu pago, existe uma opção chamada Fitness and Freshness. Nessa opção de Fitness and Freshness, tu consegue ter um acompanhamento de como tá teu fitness, tua fadiga e a tua forma. 3 números básicos, mas que podem te ajudar muito a não cometer erros. Overtraining é muito complicado. As pessoas às vezes colocam na cabeça que precisam pedalar, fazer quilômetros, subir 4.000 de altimetria, mas esquecem que o corpo tem um limite. E muitas vezes o limite de uma zona saudável, ela vem muito antes dos sinais de que realmente tu tá quebrado. Então basicamente com essa ferramenta, com esses números, tu consegue saber já quando tu tá fadigado, mesmo antes de estar lá no meio do fim do mundo e vir o martelo do Thor e dar no meio da tua testa. Eu sinceramente não acho muito bacana a forma que o Strava traz esses valores para nós, tá? Por exemplo, eu não consigo filtrar aqui por semana, por um mês. Ele é muito engessado, ele só me dá a opção de últimos 6 meses, ano passado e melhor. É um pouco limitado. Mas aí recentemente eu descobri um plugin do Google Chrome bem bacana que se chama Stravasticks. O Stravasticks dá uma boa de uma melhorada no Strava. Ele te traz outros dados, os dados um pouquinho mais granulares, e ele também te traz uma análise da tua pedalada um pouquinho mais apimentados. Super recomendo o Stravasticks, hein? É um complemento do Chrome, bem bacana, simples de usar. Aqui tá a carinha dele, Multisport Fitness Trend, e esse cara sim trouxe uma granularidade um pouquinho melhor para poder visualizar o meu fitness, minha fadiga e a minha forma. Então eu consigo analisar por períodos, eu posso organizar por data. Ele traz também de uma forma um pouquinho melhor aqui, tu consegue ver os dados já explodidos, um pouquinho mais de informação explodida na tela quando tu navega aqui dentro do gráfico. E é bem mais fácil de entender dessa forma, porque ele já explica tudo ali, tu não precisa correr muito atrás. Mas enfim, ele tem uma base de conhecimento bem bacana. Se você clicar aqui, por exemplo, para mostrar as informações, ele já vai abrir uma página aqui com bastante conteúdo para ler e entender melhor o que esses números querem dizer. Então, se analisar aqui os treinos que eu fiz ultimamente aqui desde o início do ano, você vê aqui que eu basicamente estou na zona optimal ou na zona neutra. Então eu não estou em nenhum momento fadigado, que é muito bom. Posso continuar treinando, fazendo esse meu treino que vai dar tudo certo. Além dessa ferramenta, eu também estou utilizando e estou pagando o valor mensal extremamente salgado, que é do Today's Plan. E o Today's Plan é esse cara aqui. É uma ferramenta extremamente completa, por isso que ela é cara, mas ele te traz dashboard, gráficos de tudo que tu imagina. Agora vem a pior parte, saber interpretar isso daqui. Basicamente, para mexer com o Today's Plan, tu tem que estar familiarizado com uma sopa de letrinhas. Basicamente, para começar a mexer nisso ali, tu vai ter que saber o que é ATL, CTL, TSB, TRIM, PI, T-Score, SESC. É uma confusão, mas com o tempo tu vai entendendo melhor como funciona. O Strava já traz de tudo de maneira um pouquinho mais simplificada, para que todo mundo consiga acompanhar.
O Today's Plan, ele já é uma plataforma um pouquinho mais profissional, então ele já lida com nomenclaturas e indicadores um pouco mais complexos. Mas o Strava traduz isso de uma maneira mais simples. Por exemplo, CTL nada mais é do que o fitness lá do Strava. O ATL é a fadiga do Strava. E o TSB é a forma do Strava. Então aqui no calendário eu consigo ver, por exemplo, o último treino que eu acabei de fazer de threshold. Então clicando nele tu tem milhares de informações que tu pode utilizar, fazer comparações com resultados anteriores e tudo mais. E esse cara aqui, ele tem um indicador que eu acho bem bacana, que é o PI. O PI ele é um indicador, digamos, simples, de maneira sintetizada de todos os outros resultados e todas aquela sopa de letrinhas em um indicador apenas. O PI é o índice de desempenho. Há uma maneira nova de medir em apenas um número de 0 a 1000 para entender os pontos fortes em determinados momentos. Então, cada treino vai ter um ponto forte traduzido em apenas um número. Isso é bem bacana porque diminui um pouco a complexidade de poder entender todos esses números e às vezes tu tem muito dado e não sabe gerenciar isso da maneira correta. Então, por isso que eu friso que para um ciclista iniciante ou cara que não quer se estressar muito com isso, foca no CTL, no ATL e no TSB. Fitness, fadiga e forma. Qualquer ferramenta de gerenciamento que existe hoje no mercado vai trabalhar com esses números aí. Ele pode te trazer de maneiras diferentes, com nomenclaturas um pouquinho diferentes, mas basicamente sempre vão ser esses valores. Tu vai ver que com o tempo tu vai querer evoluir nessa questão, tu vai começar a ler bastante sobre o assunto, entender melhor como se comporta e como esses números realmente influenciam no teu corpo, no teu treino, no teu ritmo de treino e tudo mais. Mas qual é a grande questão? Por que eu sempre friso e gosto de gerenciar os meus números? Pago por isso, inclusive, porque hoje para mim esses números fazem com que eu me desafie a cada dia. Sei que parece palavra de livro de autoajuda, mas essa é a verdade. Todos os dias quando eu treino, eu vou lá, analiso os meus números, comparo com outros números, se eu fiz um segmento já, se eu já fiz aquele segmento outras vezes, e eu consigo ir comparando e observando a minha evolução. E a evolução, ela existe, ela tá lá, tu vai ver. Se tu continuar pedalando todos os dias, essa evolução vai acontecer. E tu vê isso ali na tela, tu conseguir acompanhar essa tua evolução é muito gratificante. Eu tenho certeza que depois, mesmo que tu voltou de um baita de um pedal, sei lá, de 4 horas, que tu pedalou para muito longe, que tu tá acabado, mas no momento que tu vai lá e vê aquele teu número, automaticamente já vai te dar uma vontade louca de querer sair de pedalar de novo. E também, claro, gerenciando esses números. Tu não vai cometer exagero. Tem que descansar. O descanso também faz parte do treino. Tu tem que te lembrar que é o seguinte: ao descansar, tu diminui muito mais a fadiga do que tu perde o teu fitness. Ou seja, um dia de descanso, 2 dias de descanso, tu vai perder mais fadiga do que perder o teu fitness que tu conquistou nos teus pedais anteriores. Então é muito importante descansar. Bom, eu falei tudo de maneira muito reduzida, mas isso é um assunto muito complexo que renderia horas e horas também, e também muitas discussões, porque cada pessoa, cada ciclista gosta de gerenciar os seus números de maneira diferente, com ferramentas diferentes, e sempre há uma discussão do que é melhor e do que não é melhor. Então, basicamente, tu tem que encontrar qual que é a melhor maneira que tu vai te sentir confortável, tu vai entender melhor como funciona. Sempre vai vir alguém dizer que, mas isso aqui é bem melhor, ou aquele outro lá é melhor, gerenciar de outra forma é melhor, nem que seja com planilha de Excel. Cara, pode ser. A questão é que hoje eu encontrei uma maneira confortável, fácil de entender e que está me trazendo resultados. Isso que é o mais importante. Então, cara, encontra a melhor forma de gerenciar os teus números, nem que seja de graça. Tem ferramenta grátis que faça isso. Por exemplo, Golden Cheetah, que eu também uso, às vezes. Não interessa, cara. Pode ser no papel de pão, mas tenta gerenciar teus resultados. Tu vai ver que isso daí vai te trazer benefícios pro teu desempenho e também não vai te trazer problemas maiores. E sem falar também que isso aí vai te dar uma injeção de ânimo para continuar pedalando. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo.
Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, fica à vontade. Se inscreva no canal, clica no sininho ali para receber a notificação de quando entra um vídeo novo no nosso canal. Bons treinos e esteja bem!